TCC2 é até o dia 20/4 para ser entregue. Só que se vocês entregarem até o dia 28/3, vocês têm direito a duas correções. Se você entregar até o dia 10/4, você tem direito a uma correção. Após o dia 10/4, se vocês publicarem a atividade 1 e o TCC, o tutor, ele avaliar a atividade 1 e não for o total, vocês não têm direito à correção. Mas varia muito de tutor a tutor. Tem tutor que, mesmo publicando após o dia 10/4, ainda concede para o aluno a publicar. Mas é igual declaração de imposto de renda. Se a gente deixa para o último dia e por qualquer problema, mesmo que não seja nosso, não esteja disponível, a gente paga a multa aí pela declaração de imposto de renda. Então, é preciso se atentar com relação a isso. O tutor, então, ele tem 7 dias úteis para dar o feedback para vocês, e aí não conta sábado, domingo nem feriado, não deixar para a última hora, utilizar o CopSpider, que é um antiplágio para passar todo o trabalho antes de enviar. E seguir a formatação que está lá no AVA de vocês, tá? Na atividade 1, ele contempla, né, a introdução e o capítulo 1. Essa introdução, ela tem que ter em torno de 5 a 6 parágrafos, bem elaborado, descrevendo de maneira geral o seu trabalho. Cada parágrafo, ele tem que ter em torno de 4 a 5 linhas, tá? Você tem que descrever em cada parágrafo, né, contextualizando tudo com as suas palavras. A introdução não pode ter plágio nenhum, porque é tudo que você vai escrever baseado na vivência que você já teve do TCC1 e nos itens que você escreveu no TCC1. Então, vai apresentar o tema, justificativo, problema de pesquisa, metodologia, tudo dentro da introdução 1. E na introdução não pode ter também citações, figuras ou tabelas, tá? Então, a atividade 1 compreende a introdução e o capítulo 1, conforme já mencionado. E na introdução, quando eu falo que você pode ter de 5 a 6 parágrafos, por quê? O primeiro parágrafo você vai contextualizar o tema, tá? Então você vai descrever, né, de maneira simples, em torno de 4 a 5 linhas, né, o contexto geral do seu trabalho. Só que às vezes tem aluno que, nessa contextualização do tema, prefere dividir em 2 parágrafos. Então, ele pode sim, às vezes a minha contextualização vai ficar tão grande que eu vou dividir em 2 parágrafos, então a minha introdução ela vai ficar com 6 parágrafos. Mas se em um parágrafo, né, o primeiro parágrafo, você conseguir fazer a contextualização do tema, sem problema nenhum, e aí você vai ficar em torno de 5 parágrafos na sua introdução. A justificativa. A justificativa, lembra lá no TCC1 que você fez a justificativa em 3 parágrafos, falando da importância, falando por que que é relevante e também falando sobre como que você vai contribuir, né, para o mundo acadêmico? Então, essa justificativa, você vai pegar esses 3 parágrafos que você desenvolveu no TCC1, vai colocar em um único parágrafo, em torno de 4, 5 linhas, vai transcrever, né, refazer essa formulação da justificativa para que ela caiba em um parágrafo, falando por que que você tem que investigar esse tema, qual que é a importância do assunto. Então, convencer ali o autor a continuar lendo o seu trabalho e vai pegar essa justificativa e colocar em um único parágrafo dentro da introdução. O terceiro parágrafo é o problema de pesquisa. Lá no TCC1, você colocou uma pergunta norteadora. Aqui também você vai colocar essa pergunta norteadora. Só que essa pergunta norteadora, primeiro, você vai introduzir o assunto dessa pergunta norteadora
coloca o ponto final e termina o seu parágrafo com a pergunta norteadora. Então, o parágrafo que você vai falar do problema de pesquisa, você não pode colocar somente a pergunta norteadora. Você precisa descrever, contextualizar aquela pergunta norteadora, termina com ponto final. Na sequência, na mesma linha, dentro do terceiro parágrafo, você coloca aí a sua pergunta norteadora, terminando com ponto de interrogação, parágrafo. No quarto parágrafo, você vai colocar o objetivo geral específico e aí vai colocar juntos, tá? Então, aí você não coloca o objetivo específico em tópicos, como foi lá no TCC 1, tá? Então, você vai colocar o objetivo geral do trabalho é. Aí você coloca, por exemplo, dois pontos e coloca o objetivo geral com o verbo no infinitivo. Terminou de descrever o objetivo geral? Ponto final. Na mesma sequência do parágrafo, você escreve o seu objetivo específico, tá? E aí, o seu objetivo específico, coloque os três objetivos específicos, né? Ou dois, o que você trabalhou, para dar sequência aí no seu trabalho. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. O objetivo geral dessa pesquisa foi, aí você coloca qual que é o objetivo geral. Terminou o objetivo geral, ponto final. Objetivo, como objetivos específicos, vírgula, buscou-se, dois pontos, e coloca ali os três objetivos específicos e separa por ponto e vírgula esse objetivo específico um do outro. E termina com ponto final. Isso é o parágrafo quando você fala do objetivo geral e objetivo específico no TCC 2. E a metodologia, você vai transcrever tudo que você colocou no TCC 1. Você vai colocar em um parágrafo único a metodologia do seu trabalho, né? E falando que é uma revisão da literatura, que foi utilizada bases nos artigos científicos, quais são os artigos científicos, dos últimos 10, 5, 8 anos, vai variar o que você pegou, e colocar as palavras-chave também. Com isso, você finaliza a sua introdução. Então, observa que a sua introdução aqui no TCC 2 é bem diferente da introdução no TCC 1. Ah, e na metodologia, não esqueça de colocar onde que você pegou esse seu trabalho, né? Se foi na Cielo ou se foi em qualquer outra, qual que foi a base de pesquisa aí do seu trabalho. Nesse TCC 2 é importante você colocar isso. É, Outro ponto importante é o seguinte, o, o TCC, né, o seu TCC 2, ele é o que dá base para você fazer a parte de referencial teórico, que é do seu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Então, o objetivo específico, o primeiro que você colocou, vai ser o seu primeiro, né, capítulo, que é o capítulo 1. O segundo objetivo específico, ele vai ser o seu capítulo 2. E o terceiro objetivo específico vai ser o seu capítulo 3. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Todos os parágrafos que você for escrever aqui no TCC 2, ele tem que ter de 4 a 5 linhas, tá? E no caso do capítulo 1, que está dentro da atividade 1, você vai escrever tudo em relação ao objetivo específico 1, ao seu primeiro objetivo específico, tá? E aí é em torno de 5 folhas, o capítulo 1. Esse capítulo 1 tem que ter, né, os parágrafos sempre com autoria, com as palavras de vocês e referenciando também os autores que vocês pegaram aquilo. Por exemplo, eu vou começar o meu capítulo 1 com uma citação indireta, que é: eu leio o que o autor falou, mas aquilo não é meu, porque foi alguém que já falou daquilo antes, mas eu coloco com as minhas palavras. Então, eu posso colocar, de acordo com Feltri, 2022,
O item X é A, B, C, D, E e F. E aí eu vou ir contextualizando, escrevendo sobre aquilo que o Feltri 2022 ele falou, tá? Então, muita atenção, tá? Com relação ao TCC 2, porque nesse capítulo um, em todos os parágrafos, você vai ter que sempre mesclar uma citação direta com uma citação indireta, e sempre quando você fizer uma citação direta, você precisa no parágrafo seguinte, fazer um comentário sobre aquela citação direta. O que que é uma citação direta e o que que é uma citação indireta? A citação indireta é quando eu leio o que o autor escreveu e coloco com as minhas palavras, mas eu referencio esse autor, tá? A citação direta é colocar na íntegra o que o autor escreveu. Na citação direta, eu começo o meu parágrafo da seguinte forma. Eu coloco, né, como mencionado, Feltre 2022. Aí, se for uma citação direta acima de 4 linhas, eu coloco 2 pontos, coloco a citação direta abaixo com o recuo de 4 centímetros, conforme está no manual. E aí eu escrevo toda a citação direta, no final eu coloco o autor, né? E coloco a página também. Quando eu faço uma citação direta, eu tenho que especificar a página que eu tirei aquilo. No parágrafo seguinte, eu tenho que fazer o comentário dessa citação direta com as minhas palavras. Então, eu vou escrever o item X, A, B, vírgula, como o autor Feltre 2022 aborda, vírgula, e fala sobre A, B, C, D, E, F, e aí faz o seu comentário fechando ali aquela citação direta. No capítulo um e o capítulo 2 e o capítulo 3 também, mas nós vamos falar sobre o 2 e o 3 nas próximas aulas. No capítulo um, sempre vai mesclando. Começa com uma citação indireta no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, faça uma citação direta. No terceiro parágrafo, faz o comentário dessa citação direta, mas sempre referenciando o seu autor. No, no quarto parágrafo, volta com uma citação indireta, com a visão de outro autor, vai mesclando também os autores para você não ter problema nenhum. Nesse capítulo um, você tem que ter no mínimo 5 autores diferentes. Nas referências dessa atividade um, você já precisa colocar esses 5 autores. Não esqueça de olhar se o ano que você citou no seu capítulo um se bate com a referência completa e com o ano que você citou aí nas referências, porque às vezes acontece muito de na referência eu colocar que foi Feltre 2000 por exemplo, 2018, e lá no texto eu referenciei Feltre 2023. Então, ficar atento a essa questão é, da fundamentação teórica no TCC 2. Então, é o William que está aqui, né? Sim, sim. Isso. Então, William, só ficar atento a essa estrutura do TCC 2, que é uma estrutura muito diferente do que vocês fizeram lá no TCC 1. Vocês já começaram a escrever o TCC 2? Vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo até agora. Tá tranquilo? Eu Os queria, outros. só confirmar com você, vai ficar disponibilizado, não vai, essa gravação? Vai sim, vai ficar disponibilizado. Ok, obrigado. E aí, não sei se os outros alunos que estão aqui é do direito para o TCC 2, mas se tiver alguma dúvida em relação ao TCC 2, vocês podem, me perguntar, tá bom?
Pessoal, tem alguém aqui do TCC2 do direito que tem alguma dúvida com relação ao TCC2? Se tiver, pode ir falando aqui que eu tô aqui para tirar as dúvidas. Gisele, Ei, Valdez, boa tarde. Bom dia ainda, né? bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu te falar, as referências que eu coloquei no TCC1, né, os autores e tal, eu posso usá-los agora novamente? Claro, pode sim. Deve, tá? Porque aí você já diminui bastante seu trabalho. Ah, sim, entendi. Não, tá ok, então. Você é do direito, Valdez? Sim, Ah, tá. Eu expliquei no inicinho da aula, o passo a passo de como fazer. Aí depois eu vou disponibilizar a aula gravada, que aí você consegue assistir também, tá bom? ah, não, tá ok, então. Mas se você tiver alguma dúvida em algo que você já escreveu e queira, tirar aqui, eu estou à disposição. Tá jóia, tá ok, obrigado, viu? De nada.
Gisele, muito obrigado, viu? Tenha um ótimo final de semana para você. Para você também, Valdez. Se precisar, tô aqui até 10 para meio-dia, tá? Não, tá ok então. Tá, Joia? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.